Não é raro que nos evangelhos nós encontremos Jesus Cristo nos convidando a estarmos atentos e termos uma postura de prontidão por não sabermos nem que dia e nem que hora ele voltará. Também não é raro que nós encontremos Jesus usando a expressão vigia, né? Vigiai. Tá certo, vamos vigiar, mas para vigiar o quê? É para vigiar quem? É para vigiar a vida alheia? Será? Bom, espero que não, né? Bom, eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e estamos começando mais um vídeo do comentário ao Evangelho do Domingo em clima de vigilância, em clima de vigiar. Mas para vigiar o quê? É isso que nós vamos tentar aprofundar hoje nesse vídeo. Gente, nós acabamos de sair de um tempo litúrgico muito bonito, que é o tempo comum, e que terminou agora com esse último domingo, no qual nós celebramos a festa de Cristo Rei. No vídeo da semana passada, você vai lá encontrar toda uma explicação sobre essa festa e o que significa a ideia de ano litúrgico. O que é o ano litúrgico? Como é que começa? Como é que termina? Então, se você quiser mais informações sobre esse tema, eu recomendo que você volte aí no vídeo sobre a festa de Cristo Rei. Hoje nós vamos já começar esse vídeo pressupondo, né, que você já tenha entendido essa ideia do que é o ano litúrgico. Nós estamos começando nesse domingo um novo tempo litúrgico, um novo ano litúrgico. Nesse ano, começando agora nesse domingo, nós ouviremos todos os domingos sempre um pedaço do Evangelho segundo São Marcos. É assim que se costuma fazer na igreja, né? Esses três primeiros evangelhos que estão lá na Bíblia, no Novo Testamento, Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Marcos e segundo São Lucas, nós os ouvimos inteiros ao longo de 3 anos, né? Cada ano é sempre lido um desses evangelhos. Cada dia, cada domingo, um pedacinho, né? Agora esse ano, ano B, que a gente chama, né? É o ano que a gente ouvirá o Evangelho segundo São Marcos, que é o caso do Evangelho que nós vamos ouvir daqui a pouquinho. Começamos a celebrar o tempo do Advento, que é esse tempo que tem a duração de aproximadamente 4 semanas. Eu digo aproximadamente porque às vezes a 4ª semana a gente não a celebra inteiramente, às vezes celebra pela metade, como é o caso desse ano. Mas já eu falo melhor disso. Então, um tempo com uma duração de 4 semanas que tem o objetivo de nos fazer mergulhar nessa ideia com a qual a gente começou esse vídeo, na ideia da necessidade de estarmos atentos, a necessidade de sermos vigilantes. Olhando assim à primeira vista, o tempo do Advento pode ser que a gente tenha a impressão que ele simplesmente sirva para preparar a gente para a festa do Natal. E nesse tempo, então, nós ouviríamos nas leituras sempre as profecias que falam do nascimento de Jesus Cristo. Essa é uma análise assim um pouco superficial. É isso também. Esse tempo a gente se prepara para celebrar o Natal, mas não só isso. O tempo do Advento nós poderíamos dividi-lo em 2 partes, em 2 blocos. O primeiro, que começa com o primeiro domingo do Advento, ele vai até o dia 15 de dezembro. Essa primeira etapa do tempo do Advento, nós meditamos um pouco como desdobramento daquilo que celebramos agora domingo passado, né, a festa de Cristo Rei. Nós meditamos a ideia de que um dia Jesus voltará. E, em certo sentido,
uma vez que então nós estamos aqui, né, nesse momento que a gente está conversando aqui nesse vídeo, nós estamos esperando a volta de Jesus. Jesus não voltou ainda, né? Então, em um certo sentido, se percebe que a gente está vivendo um eterno advento. Nós estamos vivendo essa espera pela vinda de Jesus. E essas, portanto, quase 2 semanas, né, do primeiro domingo do advento até o dia 15 de dezembro, nós vamos ver nas leituras e mergulhar nessa ideia. Do dia 16 de dezembro até o dia 24, são 9 dias, é a segunda parte do advento. Nesses 9 dias a gente procura se preparar mais diretamente para a festa do Natal, recordando a primeira vinda de Jesus, aquela que aconteceu há 2000 anos, através da Virgem Maria. Então repare, primeira parte do advento, então, a gente tem a atenção totalmente voltada para a ideia da segunda vinda de Jesus, quando ele retornará. A outra parte do advento, mais perto do Natal, a gente foca mais na recordação, né, na memória da primeira vinda de Jesus, do seu nascimento. Não por acaso, são 9 dias de preparação, é uma novena. Tem gente que inclusive diz que da novena de Natal que surgiu o costume das outras novenas que a gente faz. Tem gente que faz novena para Santo Antônio, para Santa Teresinha, para uma porção de santos aí, né? O que é uma novena? São 9 dias de oração. Mas por que 9? Por que não faz 10? Por que não faz 8? Por que tem que ser 9? Porque 9 dias nos fazem recordar os 9 meses da gestação de Maria. Então, em certo sentido, todas as novenas que fazemos são uma pequena gestação. A gente está pedindo a Deus que faça nascer coisas novas na nossa vida. E olhando para o exemplo de um santo ou de outro, né, para quem a gente está fazendo a novena, a gente procura reavaliar a nossa caminhada. No Natal, nós também fazemos uma novena, é a novena de Natal. Esses dias, né, a partir do dia 16 de dezembro, 16, 17 e 18, todos eles têm leituras próprias, orações próprias, e neles a gente vai tentando aprofundar cada vez mais o sentido de contemplarmos um Deus que se faz ser humano, que nem eu e você, exceto no pecado. Esse grande mistério de um Deus onipotente que de repente se torna um bebê e, sendo bebê, se torna totalmente dependente dos seus pais. Um Deus que precisa que troquem as fraldas dele. Esse é o grande mistério do Natal. Um Deus que vem tão perto de nós que toma a nossa condição. Um Deus que vai precisar que lhe ensinem a falar, que vai precisar que lhe ensinem a andar. Esses 9 dias, portanto, antes do Natal, tem um pouco esse objetivo de nos fazer aprofundar nesse mistério. Tempo do Advento, já que é um tempo de preparação para a grande festa do Natal, é também tempo de nós armarmos o presépio. Se você tem esse costume, nesse primeiro domingo do Advento, já faça isso na sua casa. Eu acho que é um bom jeito de a gente mergulhar nessa imagem, nessa ideia, né, de um Deus que por amor se faz ser humano como nós, para nos ensinar o jeito certo de vivermos, o jeito certo de sermos humanos. Que ironia bonita, né? Deus se faz gente para ensinar a gente a ser gente. Olha só. Muito bem, vamos em frente então. A gente poderia falar muitas outras coisas a respeito do Advento, né? Dos costumes da liturgia nessa época, do ano, etc. Mas vamos focar hoje no Evangelho, naquilo que ouviremos hoje. Acho que há muitos vídeos na internet, você pode procurar, pesquisar, né? Por que se usa roxo, por que não se canta glória, parará, parará, papá, né? São temas muito interessantes também, mas não vai ser o nosso foco. Vamos focar no Evangelho. Nós ouviremos nesse domingo o texto, como disse, né, do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13,
versículos de 33 a 37. Marcos 13, de 33 a 37. Se quiser, dá pause, procura lá na Bíblia, ou então pega aí uma liturgia diária para você acompanhar. É curtinho. Aliás, essa é uma característica do Evangelho de Marcos. Dos 4 evangelhos que estão na Bíblia, ele é o mais curto. Então você vai perceber que sempre os evangelhos ao longo desse ano, com algumas poucas exceções, são sempre trechinhos pequenos. Vamos lá. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Bom, à primeira vista, ao ouvirmos esse evangelho e entendermos que esse tempo, um dos seus objetivos é o da preparação para o Natal, pode ser que a gente leve essas palavras com um pouco de, talvez, não me ocorre outra palavra, mas vou usar essa mesma, né? Pode ser que a gente encare essas palavras com um pouco de superficialidade. O Evangelho, Jesus nos fala para vigiarmos. Então, ok, vamos ficar esperando que Jesus venha. Só que, dado que nós estamos nesse advento, né, esperando que Jesus volte há mais de 2000 anos, ou melhor, né, há quase 2000 anos, pode ser, estou sendo sincero, que nos ocorra de pensarmos assim, mas puxa vida, tem tanto tempo que o Senhor me falou que ia voltar, até agora nada, né? Então a gente interprete isso pensando assim, vai ver que ele estava se referindo a uma maneira simbólica, né? Que ele um dia voltaria. Ou então que a gente tenha se acostumado a ouvir essas leituras do Advento tantas vezes na nossa vida, né? Que a gente meio que nem perceba assim mais, né? O que elas querem dizer. Pois bem, Jesus nos diz para vigiarmos. Mas em que sentido que ele nos quer convidar a essa vigilância? Pode ser que tenha gente que, frente a essas palavras de Jesus, possa começar a construir uma espiritualidade do terror. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, nós estamos vivendo um ano que está acontecendo muita coisa, não é? No início do ano tivemos enchentes graves, inclusive. Logo em seguida, já no mês de março, começou a se alastrar, que nem fogo no capim seco, essa pandemia do coronavírus. Muitas notícias de violência, de desastres naturais. O povo do Amapá agora vivendo essa tragédia de razões humanas, né? A tragédia de estarem sem energia elétrica já há tanto tempo. Pode ser que tenha gente que diga, tá vendo? Sinal de que o mundo tá acabando. Deus está bravo com a humanidade. E não vai faltar um Zé ou uma Joana, em qualquer lugar do mundo, que vai dizer que tá vendo Nossa Senhora, ou que tá vendo São José,
e que esses santos estão lhe dando revelações em primeira mão, dizendo que realmente o mundo está acabando e isso vai acontecer daqui 2 meses. E não raramente também conteúdo dessas supostas aparições de que Deus é um ser que está muito bravo com a humanidade. Está pelas tampas, já está por aqui. E que se ele pudesse, ele descia a mão em todo mundo, e a sorte nossa é que tem ou São José, ou Nossa Senhora, ou algum dos santos que estão lá segurando a mão de Deus. Porque Deus, na verdade, está com raiva da gente. Então veja que, frente a essas ideias, pode ser que haja quem se valha de um texto como esses, em que Jesus fala para a gente vigiar, para a gente ficar atento, porque a qualquer momento ele pode vir. Pode ser que tenha gente que se valha desses textos para se embasar e dizendo, tá vendo? Até na Bíblia está lá dizendo. Mas uma imagem como essa de um Deus que está com raiva da gente não faz o menor sentido. Mas se era para destruir, então por que ele fez? Não fizesse. Se ele ia ficar com raiva da gente o tempo todo, por que fez? Ele não é sábio? Deus não é a inteligência suprema, muito mais inteligente do que nós? Então, se ele sabia que a gente ia ficar fazendo essas pataquadas, então por que ele criou? E mais, como é que pode ser que Deus seja dessa maneira, como tem muita gente por aí falando, que o mundo vai acabar mesmo, que Deus está com raiva da gente, e que Deus é um velho bravo? Como é que pode ser que essa imagem de Deus seja verdadeira, se nós cremos que Deus é Jesus Cristo? E a figura de Jesus Cristo, aquilo que Jesus nos revelou sobre quem é Deus, é totalmente diferente dessa imagem que o pessoal está dizendo que é Deus. Se tem uma coisa que Jesus não era mal-humorado, nem mal resolvido, nem frustrado. Jesus sentia prazer de estar com a humanidade. Se não sentisse, nem vinha. Se não sentisse, não andava com quem andava, não fazia o que fazia. A face de Deus que é revelada em Jesus Cristo, e é a face de Deus, é Jesus Cristo. Não houve e nem haverá nenhuma outra revelação que venha substituir a revelação do Evangelho. Qualquer outra aparição ou qualquer outra doutrina que possa surgir na igreja e que seja aprovada pela igreja depois, nunca vai ser maior que os evangelhos. Então, observe que, por exemplo, eu falava dessas questões das aparições, né? Dificilmente os bispos dão uma garantia de início para essas aparições. Geralmente demora bastante, né? E são muito poucas. Esses dias eu tive a curiosidade de procurar no Google uma lista de falsas aparições que foram rejeitadas pela igreja. Encontrei, infelizmente está em italiano o documento, né? Mas uma lista imensa de pessoas que dizem desde o século XIX, essa lista, né? Uma lista imensa de pessoas que dizem que vem Deus, que vem Deus Pai, que vem São José, que vem Nossa Senhora, e cada aparição dessas a pessoa diz que Deus está revelando uma coisa só para aquela pessoa, né? É uma ideia que não faz sentido. Se há alguma coisa que é necessária à nossa salvação e que não está nos evangelhos, e que precisou de Deus remendar a sua mensagem, né? Passados séculos precisou falar com uma pessoa para dizer, olha, ficou faltando isso aqui, né? Eu não falei naquele tempo, mas faltou isso aqui, eu estou falando para você. Seria reconhecer duas coisas. Primeiro, né, se isso fosse verdade, né? Seria reconhecer que Jesus Cristo não fez o trabalho dele direito, porque ficou coisa faltando para fazer, né? E segunda, seria reconhecer que Deus é injusto. Porque por que ele revelaria uma coisa que é necessária à salvação de toda a humanidade para uma pessoa no cafundó de Ituiutaba, na zona rural
de Embu-Guaçu? Por que para essa pessoa? E por que não, por exemplo, para o presidente dos Estados Unidos, cuja voz poderia ter um alcance mundial? Por que para aquela pessoa? Né? Bom, eu achei prudente colocar esse parêntese no meio desse texto do Evangelho de hoje, para que a gente não se deixe enganar. O próprio Jesus fala isso muitas vezes, e isso até apareceu na liturgia recentemente. Não vos deixeis enganar, porque muitos dirão, eu sou o Cristo. Não deveis ir atrás dessa gente. Está lá no Evangelho de Lucas, foi lido não faz muito tempo na liturgia. Então, retomando da onde começamos, né? Vigiar, a postura para a qual Jesus nos convida, não é vigiar no sentido de vamos ficar atentos, a gente não pode pisar fora da linha, porque a hora que Jesus vier, ele vai vir descendo porrada. Não é vigiar tendo medo, é vigiar num outro significado. Eu acho muito interessante que Jesus usa essa imagem de que o fim, né, o momento, né, interessante que Jesus não fala de fim, né, no sentido de acabar, não está falando do fim do mundo, ele está falando de quando o Filho do Homem vem. Jesus fala que é como o homem que ao partir para o estrangeiro deixou a sua casa com os seus empregados, cada um com a sua função. Que casa é essa em que há funções diferentes e cujo dono está ausente, foi viajar? Você consegue imaginar do que Jesus está falando? Ora, a casa cujo dono está ausente, porque se ausentou, foi viajar, é a igreja, é a comunidade dos discípulos de Jesus. Nós somos a casa de Deus. Temos funções diferentes. O dono dessa casa se ausentou, não está mais fisicamente presente no meio de nós como já esteve. Está presente, mas de outra maneira. Nos deixou todos incumbidos de vigiarmos. E o texto fala que o dono da casa, eu bati aqui na câmera, agora está balançando. O dono da casa diz ao porteiro para que fique vigiando também. Porque a qualquer momento o dono pode chegar e não quer que ninguém esteja dormindo. Pois bem, essa ideia que eu acho interessante. O dono da casa pede que o porteiro fique atento, ele fique vigiando, que ele fique observando. Ora, aquilo que aqui é dito pode servir para a nossa vida, a nós que somos membros da casa de Deus. Nós precisamos estar atentos às portas da casa da nossa vida. Jesus pede que nós fiquemos vigiando a porta. Essa é a função do porteiro, né? O que está na porta. A nossa casa tem uma porta, não é para não deixar quem está dentro escapar. Não, se a casa tem porta, é para evitar que um intruso venha de fora e possa perturbar a paz de quem está dentro. Ora, assim deve ser a nossa vida. Deveríamos nos portar de uma maneira tal que ficássemos atentos e não deixássemos qualquer coisa entrar na casa da nossa vida e nos tirar a paz. Então veja que, por exemplo, o sentido de vigilância, ele vai se enriquecendo. Não é, como já disse, ficar imaginando que a qualquer momento Jesus vai voltar e quando voltar vai vir bravo, vai vir mal-humorado. A vigilância para a qual Jesus nos convida é a de ficarmos atentos àquilo que deixamos entrar na nossa vida. Que saibamos dizer não para algumas ideias
E eu acho que uma boa ideia para se dizer não na nossa vida é a ideia da espiritualidade do terror, que Deus é um velho barbudo de quem se deve ter medo. Essa é uma ideia que nós deveríamos vigiar a porta da nossa casa para que ela não entrasse. E por que nós não deveríamos deixar essa ideia entrar na nossa casa? Porque não é uma ideia cristã. Nem todo mundo que fala em nome de Jesus Cristo por aí, gente, é cristão. Olha que coisa doida isso, né? Qualquer pessoa pode chegar, subir num púlpito e dizer que está falando em nome de Jesus Cristo. Mas como saber se ela de fato vem de Deus? É só observar a vida que a pessoa leva, é só observar o que ela está dizendo. O jeito dela viver, o jeito dela falar, as ideias que ela tem, os sentimentos que ela prega, são parecidas, pelo menos, com as ideias, com os sentimentos e com as atitudes de Jesus? Se não, então ela não tem o direito de dizer que é cristão. Ora, o nome cristão significa justamente um outro Cristo, né? Então, uma pessoa que se aproxima da gente falando em nome de Cristo, que prega um Deus que é rancoroso, um Deus que é elitista, que só premia e gosta daqueles que andam na linha, não é o Deus de Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou-nos um outro jeito de Deus ser. Então, essas ideias vigiemos, não deixemos entrar, sejamos bons porteiros. Há uma outra comparação que eu acho que também seria cabível. Eu acho que o serviço de porteiro, tal qual é mencionado nesse evangelho, também poderia ser comparado com o serviço de um jardineiro. Não sei se você gosta de planta, eu gosto muito de planta. E cuidar de plantas me ensinou muito sobre a vida. Tem me ensinado, né? Me ensinou muito sobre a vida com coisa que eu sei, muita coisa da vida, né? Não sei quase nada. Mas cuidar de plantas me ensinou um pouquinho do pouco que eu sei. E uma das coisas que eu percebo é que as plantas, por mais que possam parecer o contrário, elas precisam de cuidado constante. Às vezes a gente tem a impressão, é tudo muito lento com a planta, demora para brotar, às vezes dá uma doença na folha, você não sabe por quê, é tudo muito devagar, então você pode pensar assim, não precisa cuidar já, não. Nada disso, né? Você tem que ter um cuidado constante. Se você vai plantar um jardim ou uma horta, mais ainda que você percebe isso. É um cuidado constante. Você vê uma plantinha daninha começando a crescer, é melhor já tirar logo, porque senão ela pode se alastrar muito rápido. Você vê nas suas orquídeas, como tem algumas aqui dentro desse quarto, começando a aparecer uma manchinha branca, a tal da cochonilha, né? Logo, logo, se você não cuidar, aquilo alastra e você perde a planta. Por que eu estou dizendo isso? É necessário vigiar a planta. Na nossa vida, a mesma coisa. Nós permitimos que algumas ideias na nossa cabeça se instalem e a gente vai deixando, e quando a gente vê, aquilo já tomou todo o nosso ser. Vigiar, portanto, mais do que ficar se protegendo de um ladrão que pode vir a qualquer momento, ou de um Deus carrasco que a qualquer momento chegará para nos punir, tem o significado, na verdade, de cuidar. Vigiar, mas como quem vigia a criança que está dormindo. Vigiar como quem vigia o jardim que está crescendo. É esse tipo de espera, é esse tipo de vigilância para a qual o Evangelho nos convida e não outro. Do contrário, tudo aquilo que Jesus falou sobre Deus ser Pai, ser amor, ser misericórdia e querer que nós sejamos como o Pai do céu se não fosse desse jeito, então seria uma baita de uma contradição.
Nós esperamos que Jesus retorne. Ele mesmo nos revelou que voltará. Não sabemos quando. E por não sabermos quando, já seria suficiente para a gente pôr pelo menos em dúvida esse pessoal que fica dando datas para o fim do mundo. Fique esperto com essa gente. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Cristo. Ele mesmo falou que nem ele sabia a data, só o Pai. Então por que o Zé e a Joana de tal lugar vão saber? Que sentido que faz isso? Quem que é maior? A informação de quem que está mais certa? De Jesus Cristo, que falou que ninguém sabe a data, ou é desse pessoal? Pois então, esperamos que ele retorne, mas essa espera não é uma espera passiva, no sentido de que uma hora ele chega, então tá cabido, nem uma espera medrosa, de que ele vai chegar e vai acabar com tudo. É uma espera ativa. É uma espera, desculpa o pleonasmo, né? Uma espera esperançosa. Uma pessoa apaixonada que combina de sair com o seu namorado ou com a sua namorada, se o namorado vem buscar na casa, ou a namorada vem buscar na casa, o que está esperando na casa pensa: daqui a pouco o meu bem chega, então vou me preparar. Então vai tomar banho, né? Espero que tome banho, se penteia, se perfuma, se arruma e fica à espera ativamente, cuidando para que a hora que o amado ou a amada chegar, tudo esteja bem. A vida é igual. Somos convidados a essa espera ativa, de olharmos, de cuidarmos, de não deixarmos que coisas que possam nos tirar a paz e de nos desviarmos do Evangelho de Cristo possam entrar pela nossa porta. Vamos cuidando para que o jardim do nosso coração não se contamine com ideias diferentes daquelas ideias de Cristo, mesmo que venham com o nome dele, e vamos procurando cuidar da nossa vida para que aos poucos nós possamos ficar cada vez mais semelhantes a Jesus. Vigiar é fazer jardinagem da vida, é fazer jardinagem da alma. Então vamos aproveitar esse tempo do Advento para fazer isso, sabe? Eu sempre gosto, mas isso é uma coisa minha, de no tempo do Advento e no tempo da Quaresma fazer uma revisão, sabe? É uma coisa boba que eu faço, mas que talvez possa te inspirar. Tudo que é consulta que eu tenho que fazer de médico, aproveito para fazer nessa época. Olho os meus guarda-roupas, tem o meu guarda-roupa, né? Tem um, o que tá ali precisando ir embora. Vejo as coisas que eu tenho, reorganizo a vida. E nesse reorganizar por fora, eu tento me reorganizar por dentro. Aí que me surge a necessidade de me confessar, de repensar hábitos, de começar ou recomeçar projetos, de dar novos encaminhamentos, fazer jardinagem de si mesmo, vigiar, cuidar de si. Eu acho que o tempo do Advento é o tempo por excelência para a gente fazer isso. Então, começando agora, quando você for montar o seu presépio, pensa nisso. O que talvez seria bom agora nesse tempo? Recomeçar. O que seria bom podar? O que seria bom vigiar? Chega, já falei muito. Então vamos pedir ao Senhor que nos conceda um fecundo tempo do Advento. Em pé.